Pronto, está gravando. Eu esqueci de gravar o começo da aula, como sempre. Então, a partir das 6 propriedades gerais da matéria, né? A inércia, a massa, a impenetrabilidade, o volume, a compressibilidade e a divisibilidade, você pode definir a massa. Mas é claro que a definição que a gente usava até agora, que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, se encaixa nisso. Então vamos aqui de propriedades gerais da matéria, a gente pode ticar isso aqui da nossa lista. Tudo tranquilo? Tá aqui. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho das propriedades específicas da matéria. Aqui, esse esquema que eu peguei, ele está um pouco simplificado, né? Na verdade, falta mais um tipo de propriedade específica, mas que a gente consegue abordar tranquilamente. Temos então propriedades químicas, que seria a capacidade de reagir. Então, por exemplo, ele pode ser um combustível que vai reagir com oxigênio liberando calor. Ele pode ser um oxidante que vai forçar a redução de outros materiais. Ele pode ser um redutor que vai forçar a oxidação de outros materiais. Ele pode ser um ácido, ele pode ser uma base, ele pode ser um sal que vai participar de uma reação. São todos, então, propriedades específicas, né, da matéria. Então, uma determinada substância, uma determinada matéria, pode ser um elemento químico, vai ter cada uma dessas propriedades. Por exemplo, se a gente olhar um pedaço de madeira, a gente pode falar que uma propriedade específica dela é o fato dela ser combustível. E isso também já vai servir, por exemplo, para a identificação de certas substâncias. Então, por exemplo, eu vou olhar o fato dela ser um ácido. Pô, eu já descartei quase infinitas outros tipos de substâncias que podem ser. É claro, ainda existem muitos ácidos. Sim, mas comparando com todas as substâncias que já foram feitas e sintetizadas pelo homem, os ácidos não representam uma grande maioria. A gente já reduziu. Então, propriedades específicas nos ajudam, né, a classificar ou identificar uma substância. Já as gerais não, porque toda a matéria tem isso aqui. Todas, sem exceção. As específicas não. Sobre as propriedades específicas físicas, a gente pode citar o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a densidade, a solubilidade e características como essa. E a última, que também vão servir, né? Você tem um ponto de ebulição dado, facilita muito para encontrar uma substância, porque poucas substâncias vão ter esse exato ponto de ebulição. Às vezes misturas, mas aí não entra como substâncias, né? Cada substância tem o seu ponto de ebulição e o seu ponto de fusão. E por último, eu vou ver se eu consigo pegar uma imagem. São as propriedades organolépticas. Escrevi tudo errado, mas é a vida. Dentro das propriedades organolépticas, podemos citar aquelas então que são percebidas pelos nossos sentidos. Então a gente pode citar o odor, o sabor, o tato, a cor. Tudo isso é específico de uma substância e pode ser usado para classificar ela. Só que na química não é o melhor jeito, né? Por exemplo, você está num laboratório, você quer descobrir uma substância, você não vai provar ela. Não é a melhor das ideias. Apesar de que descobertas já foram feitas a partir das propriedades organolépticas. Por exemplo,
um dos tipos de adoçante, que eu não me lembro qual é agora, foi descoberto a partir da degustação mesmo. Os cientistas sintetizaram um composto, um pôs o dedo e provou e viu que era absurdamente doce. E foi daí que surgiu o adoçante. Então, quando a gente vai tratar, né, das propriedades organolépticas, apesar de elas não serem, eu diria até que bem vistas, né, dentro de um laboratório, utilizar elas não é a melhor das opções. Mesmo, por exemplo, cor sendo bastante utilizado, né, que a mudança de cor indica uma reação química, mas as outras, tipo, como paladar, tato, e odor, são melhores de evitar, né? Elas ainda assim são propriedades específicas que vão servir para classificar substâncias. Fomos às nossas propriedades específicas, químicas, físicas e organolépticas. Vamos prosseguir. Não é isso? É isso aqui. Aqui. Vamos então para um nosso mapinha de separação de misturas. Essa imagem eu achei ela bem completa, na verdade, completa até demais. Mas ela é interessante. Então vamos começar a entender o que a gente está vendo aqui. Vamos começar então pelos tipos de misturas que a gente pode encontrar. A gente pode estar trabalhando com misturas homogêneas ou heterogêneas, sendo essas misturas líquido-líquido, quando os dois participantes envolvidos são líquidos, líquido e sólido ou sólido e sólido. Outro fator que vai mudar, né, a sua ideia da separação é o tamanho da partícula, propriedades magnéticas, a densidade, a temperatura de fusão e ebulição. Todos vão ser fatores que vão influenciar na hora de escolher um método para separar a sua mistura. Então, a grande maioria, né, dos processos de separação de misturas vai trabalhar então uma separação físico-mecânica, pelo menos os que estão abordados aqui. É claro que dá para separar coisas reagindo uma com a outra, mas esse não é o objetivo de uma separação de misturas, né? É claro que o objetivo principal é separar, mas evitar reações com a mistura é um bom jeito de evitar contaminantes e também perca de reagentes. Ou seja, vamos lá. Vamos então para as separações de misturas heterogêneas. Começando pela sólido-sólido, então, temos a catação e a peneiração, que trabalham principalmente com o tamanho das partículas. Temos a magnética, que vai trabalhar a atração magnética das substâncias. Lembrando, catação, pegar com a mão, né, separar arroz do feijão. Peneiração, passar numa peneira. A separação magnética, por exemplo, você está separando limalha de ferro de areia, que são duas partículas muito pequenas, então não seria plausível realizar uma catação ou uma peneiração. São dois pós. E usar a atração magnética, então, da limalha de ferro, né, que ela é atraída por ímãs, para separar ela da areia. Também no sólido-sólido, trabalhando agora a densidade, a gente pode trabalhar a ventilação, por exemplo, tirar a casca do arroz, onde você usa o vento para remover a casca do arroz, que é menos densa do que o grão de arroz. E a levigação, onde você usa a bateia, né, na mineração de ouro, para separar areia e pedras Deixa eu só ver o chat. De outras pedras com menores densidades, né? A densidade do ouro é relativamente mais alta, então dá para separar ela de areia e pedras. Para misturas sólido-líquido, a gente pode usar a sifonação, que vai trabalhar densidade, mas principalmente a gravidade. É super interessante ver, né?
A sifonação também pode ser usada para líquidos líquidos, mesmo não sendo ideais. E ela vai trabalhar então aquele processo onde você tem um recipiente mais alto e a partir do momento que a coluna, por exemplo, você tem água e areia, e a partir do momento que a coluna de água começa a passar para o outro recipiente, ela não vai parar até que toda a água tenha passado, né? Até que chegue no nível do tubo, né? E essa ideia é bastante usual, na verdade, não para separação de misturas, pelo menos não no exemplo que eu vou dar, que seria, por exemplo, o pica-pau roubando gasolina no desenho do pica-pau. Ele pega uma mangueira, né, de um carro mais alto, chupa a mangueira até que inicia a coluna de gasolina e rouba o combustível de um tanque para o outro. É claro que se tivesse coisas misturadas, não uma mistura homogênea, né, porque a gasolina é homogênea, mas se fosse uma mistura heterogênea, por exemplo, gasolina e água, você conseguiria separar. Não perfeitamente, né, porque ali teria que ser no famoso olhômetro, né, aonde acaba a gasolina e aonde começa a água. Mas se for, por exemplo, um sólido, gasolina e terra, seria extremamente fácil de separar. E você teria até uma certa precisão. A filtração, que também vai trabalhar o tamanho das partículas, né? E você então passaria um líquido por um filtro. E a centrifugação, que também trabalha a densidade, e ela é uma ideia para acelerar a decantação que nós conhecemos, né? A centrifugação nada mais é do que uma decantação acelerada, né? O movimento da centrifugação acelera o processo de decantação. É claro que nesses métodos acelerados a gente também pode citar a filtração a vácuo e dentro das separações a gente pode citar também a cromatografia, né, que é para separar compostos dentro de, por exemplo, uma tinta e trabalha a solubilidade. Mas também podemos citar separações entre gases, mas são sempre misturas homogêneas, que seria a liquefação fracionada. Mas essas aqui são as que mais caem. Se você tiver alguma dúvida de algum outro processo de separação que não está citado aqui, só falar que a gente já faz, que é super tranquilo. Aqui tem uma das mais básicas, né? Líquido-líquido, ele coloca decantação. E agora vamos para misturas homogêneas, né? Destilação simples. Uma perguntinha antes. Qual que era. Eu não. Qual que é o. Esqueci o nome. Eu não sei se tem nome, mas é o que você. Bota, tipo. Você tem sólido. Você quer separar dois tipos de solo. E você meio que bota fogo no solo. Isso seria a partir de uma reação química. Você pode estar, por exemplo, não lembro de nenhum nome específico, mas você pode usar até queima mesmo. Por exemplo, tem. Dentro de um solo tem. Esse solo está muito rico em oxigênio e você não pode ter essa quantidade de oxigênio nesse solo para a tarefa que você quer. Você pode realizar uma queimada e você vai, consequentemente, né, matar os micro-organismos do solo e liberar CO2, assim reduzindo a quantidade de O2 no solo. Mas quando a gente trabalha com separações de misturas, principalmente em Olimpíadas, é muito comum que a gente vá usar essas que trabalham principalmente as transformações físicas. Mas também é uma separação de mistura, tá certo? É o que eu falei. Usar uma reação química é plausível. Ah, beleza. Alguma outra separação diferente? Pelo que eu me lembro, não lembro muito das separações. Eu vou colocar uma, então. Uma que é interessante. É, Quando você tem, por exemplo, dois sólidos brancos e ambos solúveis em água, o que você faz? É, A separação de misturas ideal que você vai realizar aqui, é claro que eles têm de densidade próxima, solúveis em água, sais brancos, pode ser, por exemplo, sal e açúcar. Você vai usar
um processo de separação que chama, por exemplo, cristalização fracionada. Você vai solubilizar os dois e vai começar a, por exemplo, esfriar a água ou evaporar a água. O açúcar, que tem uma solubilidade menor que o sal, vai começar a cristalizar no fundo. Depois, a partir de um certo momento, de um dado momento, conforme você vai evaporando a água, ou, por exemplo, resfriando ela, são dois métodos possíveis, você vai ter somente açúcar embaixo e água com sal em cima. Depois você faz uma filtração. A cristalização é legal de saber. Dentro A, a, dessas especiais, cristalização, cromatografia e liquefação fracionada. a solubilidade, ela não é afetada pelos outros fatores, tipo, já que não tem, a densidade é quase igual, tipo, todas as coisas são quase iguais a... Na verdade, não. Os principais fatores que vão afetar a solubilidade, né? Você vai ter a quantidade, a partir de determinada quantidade, se vai se tornar insolúvel, e a temperatura, principalmente. Pureza. Os outros fatores, por exemplo, densidades próximas, não vão afetar. Se eu não me engano, vou até pesquisar para você, mas o coeficiente de solubilidade do sal é muito mais alto que o do açúcar. São 36 gramas a cada 100 gramas, isso a 20 graus Celsius. E açúcar. O coeficiente de solubilidade do açúcar. Aqui tá dando 33. 33 é muito alto. Aqui. Esse aqui é o certo. Então, vão ser... Basicamente, o coeficiente de solubilidade da sacarose, né? É 200 gramas a cada 100 gramas de água. Mas outro fator que também vai influenciar é o tipo de ligação que eles fazem, né? A solubilidade está diretamente relacionada àquele princípio do semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, a água é um... Eu não sei se eu já falei disso com você, mas eu vou usar os termos mesmo, então tanto faz. Vai ser uma ligação de hidrogênio, né? E antigamente era chamado de ponte de hidrogênio, agora não é mais o nome, mas talvez você possa se encontrar em alguma leitura como ponte de hidrogênio. É uma ligação de hidrogênio e o açúcar é uma ligação de hidrogênio. A interação entre duas ligações de hidrogênio é muito forte, logo muito solúvel. E o NaCl, o sal de cozinha, também, na verdade, né, ele é uma ligação iônica, ou seja, mais forte do que a ligação de hidrogênio. Por isso mais solúvel. Mas ainda assim, ambos muito solúveis. Ah, tá. Solubilidade sempre leva em primeira instância, né, esse fator, que é o semelhante dissolve semelhante. Voltando na parte que eu estava. Cromatografia, liquefação fracionada. Que? E por último, cristalização fracionada. Procedimentos extras aí, né? Cristalização fracionada eu já falei, cromatografia, quando você tem vários compostos também com diferentes solubilidades, por exemplo, numa tinta. Você colocaria um pingo de tinta num papel e mergulharia em água. A água ia fazer com que, na capilaridade da folha de papel, né, faz com que a água suba e leve as diferentes solubilidades para cima. Quanto mais longe foi arrastado o pigmento, mais solúvel é. Quanto menos solúvel. Eu vou até mostrar uma cromatografia que é mais fácil de ver. Uma cromatografia.
imagens. Seria, por exemplo, isso aqui. Tá vendo que essa aqui é a origem e quanto mais alto a mancha, mais solúvel. Logo, o pigmento azul é mais solúvel nesse solvente do que o pigmento vermelho. Cromatografia. Ela é normalmente usada para pigmentos, por isso cromo, né? Que cromo é cor. E por último, a liquefação fracionada, você pega um gás, por exemplo, peguei ar atmosférico. Você vai liquefazer ele e vai aumentando a temperatura aos poucos até que você consiga obter os diferentes componentes, né? Nitrogênio, oxigênio e argônio. A partir dos pontos de liquefação deles. E por último, as destilações, né, que eu acho que todo mundo conhece. Destilação simples. Você pode usar para um sólido e um líquido, ou líquidos com pontos de ebulição muito diferentes, e líquido-líquido, destilação fracionada, que você adiciona aquela coluna de fracionamento, para assim impedir que as duas substâncias com pontos de fusão próximo não tenham uma separação, haja contaminação na hora da separação, né? Na hora de falar de destilação fracionada, sempre lembrar da destilação fracionada do petróleo, né? Aquele esquemão. Passamos muito rápido a separação de misturas? Tranquilo? Tranquilo, tinha visto isso um pouquinho no filtro. Então é isso. Vamos falar então de... Eu vou mudar essa ordem aqui. Tem que dar Ctrl+. Tudo pixelado, mas legível. Então vamos lá. Vamos começar entendendo as ligações químicas agora. Então, primeiro, por que dois átomos se ligam? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? O propósito de uma ligação é sempre atingir a regra do octeto. É claro que existem exceções, existem casos de hibridação que a gente vai ver. E, por exemplo, na ligação metálica não atinge o octeto. Na verdade, é outra teoria que é usada. Mas, para um nível ANC, o motivo das ligações é sempre atingir a regra do octeto, né? Que é que todos os átomos eles buscam a estabilidade e, para isso, eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, uma configuração de gás nobre. E então vamos lá, vamos começar pela ligação iônica, que é uma ligação entre um metal, ou seja, uma substância que perde elétrons, e o ametal, uma substância que ganha elétrons. O ametal vai se tornar um ânion e o metal vai se tornar um cátion. O cátion positivo, porque ele perdeu um elétron, e o ânion negativo, porque ele ganhou um elétron. Essa troca de elétrons ocorreu e a ligação vai se formar, então, por atração. Você tem um polo positivo e um polo negativo, ambos vão se atrair e ficar junto. É assim que você forma uma ligação iônica. Ela é formada, então, pela atração eletromagnética. Quando trabalhamos, então, a ligação covalente, ela vai ser um compartilhamento de elétrons. Quando você, então, tem um ametal com um ametal. Os dois, teoricamente, buscam ganhar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Enquanto, você lembra do cátion, né, que eu citei? Ele perdia elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ou não 8 elétrons na camada de valência, mas uma configuração de gás nobre. Para ficar com uma configuração de gás nobre. Então, tá. Mas aqui ambos precisariam receber. Então, em vez de ambos receberem, eles decidem, né, porque o átomo não é um ser pensante, eles compartilham esse elétron. Então, eles vão sobrepor as suas eletrosferas e esse elétron vai ficar, então, esses elétrons, né, vão ficar numa região onde eles fazem parte de ambas as eletrosferas. É claro que uma hora eles vão circular um átomo
completamente, se afastando do outro. Depois eles vão circular o outro, se afastando do que eles circularam primeiro. Mas eles tendem a estar nessa região entre as duas eletrosferas sobrepostas. A ligação covalente dativa é uma separação da ligação covalente que, na realidade, ela não ocorre. Na verdade, ela é mais uma justificativa para certas ligações do que um fenômeno que você vai realmente observar. É muito difícil entender os fenômenos, né, a nível subatômico, então a gente não pode provar essa ligação covalente, mas ela é a melhor explicação que nós temos para determinados compostos, porque ela diz que em determinadas situações um átomo que já apresenta o octeto completo pode compartilhar um par inteiro de elétrons com outro átomo que necessita de um par. Então ele não vai ser uma compartilhação. Ele vai dar os dois elétrons e vai falar, tá, eu tenho 2 chocolates, você não tem nenhum chocolate. Vamos dividir nós dois esses 2 chocolates? Sendo que antes era, eu tenho um chocolate, você tem um chocolate, vamos dividir esses 2 chocolates. Então, essa seria uma diferença de uma ligação covalente normal para uma ligação covalente dativa. Uma perguntinha. Eu tinha lido, não sei se foi no filtro, em algum lugar, que essas ligações aí tinha uma que só acontecia quando algum delta era maior do que 2,5. Essa daí? Provavelmente eu não me lembro, mas com exatidão, né? Mas a ligação covalente, ela vai ocorrer normalmente em diversos compostos sem diferença de eletronegatividade, por exemplo. A ligação covalente dativa já vai exigir uma diferença de eletronegatividade para ocorrer, é claro. Um pouco maior. Então, eu não posso precisar que é 2,5, mas lógico, se você for colocar uma restrição, você coloca sempre na ligação covalente dativa, porque ela é realmente mais difícil de ocorrer, ela é menos usual e, é claro, ela necessita de uma diferença de eletronegatividade, ou seja, ela vai necessitar de um delta. Ele dá 2 ou ele compartilha esses 2? Ele vai compartilhar esses dois. Então, digamos, eu tô com os meus 8, mas esse mano aqui tá com 6. Eu vou colocar, então, vou sobrepor as nossas eletrosferas, onde eu vou deixar 2 elétrons rodando num ponto, rodando num ponto onde esses elétrons vão fazer parte da minha eletrosfera e da dele. Então a gente está compartilhando. Porque eu ainda preciso manter 8. Eu não posso dar para ele, porque senão eu vou ficar com 6 e ele vai ficar com 8 e daí a gente voltou no mesmo problema. Tá. Beleza. E por último, né, a ligação metálica, que vai ser aquela que trabalha, então, a teoria do mar de elétrons. Na ligação metálica, a gente vai ter a aproximação de 2 metais, os seus núcleos vão se aproximar o máximo possível, lembrando que existem forças que impedem isso, né? As forças de repulsão eletromagnéticas, mas eles vão se aproximar num centro, formando uma espécie de centro mais positivo, e os elétrons vão circular por fora desse centro mais positivo, formando então um mar de elétrons. É como se... Nossa, eu vou usar uma analogia aqui que é péssima, mas é como se os núcleos se juntassem num núcleozão e as eletrosferas se juntassem numa eletrosfera zona. É claro que essa é a explicação mais ridícula que você pode fazer. No caso, se você for explicar o que é uma ligação metálica, você vai explicar. É uma ligação que se forma a partir da teoria do mar de elétrons, onde uma massa positiva se acumula no centro e os elétrons, uma massa negativa, os rodeia. É melhor do que falar, tem um núcleozão e uma eletrosfera zona, mas é um bom jeito de explicar. Essa é a sua ligação metálica. É claro, tem uma profundidade muito maior no caso da ligação metálica, mas também não é cobrado, então a gente não precisa se aprofundar muito. Tanto que às vezes até você esquece da ligação metálica, você vai trabalhar a iônica muito e a covalente também.
E daí a metálica você vai falar, nossa, olha só, vou estudar metalurgia. Daí quando você for estudar metalurgia, você vai falar, caramba, mano, eu aprendi ligação metálica. Acho que é Mas, tipo, o que cai das ligações é você conseguir perceber qual é o tipo dela só, né? identificar elas, exatamente. Então, tem aquele slide que eu mostrei, né? Aquela imagem que eu mostrei. Ela já abordava algumas coisas, como por exemplo os participantes. Se você tiver metal e metal, a metal e a metal, metal e a metal, já dá para classificar. Mas a gente também tem que saber propriedades de cada uma delas. Ou seja, essa parte de propriedades e identificações de substâncias, que é claro que para identificar uma substância você pode usar as propriedades específicas, sendo elas organolépticas, químicas ou físicas, mas também você pode usar as propriedades da ligação. Uma substância química, então, ela vai poder ser iônica, molecular ou metálica. A iônica tem ligação iônica, né, bem autoexplicativo. E lembrar que as substâncias iônicas são aquelas substâncias que vão conduzir corrente elétrica quando em estado líquido ou em estado aquoso. Então vamos lá, que essa parte às vezes é interessante de entender com mais detalhes. Se você pegar sal de cozinha é uma ligação iônica NaCl. Joguei sal na mesa. Coloquei 2 fios, tem uma bateria e uma lâmpada. A lâmpada não vai acender. Se você misturar o sal na água, ele vai ionizar. No caso, não ionizar, né? Ele vai dissociar. Esses íons, então, por causa da questão da interação intermolecular, que vai se estabelecer entre a água, né, e os íons, vai ocorrer essa dissociação. Eles vão dissociar o cátion e o íon. Ele vai vencer a força eletromagnética, separando o cátion do ânion. E assim, quando você tem cátions e ânions, você consegue conduzir cátions e ânions livres, você consegue conduzir energia elétrica. E a mesma coisa, não precisa estar em água, né? Em estado líquido, se você fundir o sal de cozinha, você também consegue esse mesmo resultado. Porque quando fundidos, essa dissociação também ocorre e você também vai ter cátions e ânions livres. Ou seja, sempre conduz energia elétrica? Não. A ligação iônica nem sempre conduz energia elétrica, mas no estado líquido ou aquoso, sim. Por quê? Porque houve dissociação. Dentro das propriedades das ligações iônicas, a gente pode citar elevado ponto de fusão e ebulição. É claro que, por exemplo, se você for comparar o ponto de fusão do sal com o ponto de fusão do açúcar, o ponto de fusão do sal é mais alto. Por quê? Porque no sal existem ligações iônicas, que são ligações mais fortes, né? A interação intermolecular entre um íon e outro íon é maior, né? A ligação iônica é mais forte do que a mais forte das ligações covalentes, que seria a ligação de hidrogênio. Outra característica das ligações iônicas, né? Encontradas sempre no estado sólido. Exceto quando estão solubilizadas, fundidas por aumento excessivo de temperatura, mas na sua grande maioria estão em estado sólido. Ligação covalente, grande maioria, é gases e líquidos. São substâncias, então, que não conduzem energia elétrica, exceto 2 exceções. Bases, que também vão dissociar, e ácidos, que vão ionizar. Tirando isso, mais nenhuma substância covalente vai conduzir. Pontos de fusão e ebulição mais baixo. E é isso. São encontrados em estado líquido, né? A água, um principal exemplo, mas sua grande maioria em estado gasoso.
E por último, substâncias metálicas, que conduzem corrente elétrica em todos os estados, menos gasoso, mas em sólido e líquido vai conduzir eletricidade. Tem pontos de fusão e solidificação também altos. E também comumente encontradas no estado sólido, com algumas exceções, vulgo mercúrio. Perfeito? Isso aqui. Mandei um joinha aí, dá pra ver o Não, joinha? eu vi, eu consigo ver. Beleza. Ah, tá. Tava duplicado isso aqui. E por último, né? Dá tempo. Eu quero trabalhar, então, as funções inorgânicas. Pra gente terminar o intensivão de hoje, né? Então, podemos, por exemplo, vamos olhar, né, para as funções inorgânicas a partir dos ácidos, porque a gente citou o ácido como um exemplo de ligação covalente que conduz energia elétrica. E, no caso, vai contra, né, é uma exceção da regra geral. Então, vamos entender. O que é a definição de ácido? Todo composto que, colocado em água, vai ionizar, liberando o cátion H+, ou você também pode encontrar o hidrônio, o ânion, o cátion, o íon hidrônio, é cátion no caso, mas que vai ser o H3O+, que é uma água com hidrogênio a mais. Elas vão reagir com as bases formando sal e água e possuem sabor azedo, mas eu não recomendo testar. Essa definição de ácido, eles ionizam em água liberando cátion H+, é a definição mais simples de ácido, que seriam os ácidos diarrênios. Tem outras definições de ácido, muitas outras que são mais gerais, por exemplo, os ácidos de Linus Pauling, mas para o ONC eu não recomendo, você vai ficar louco se você for olhar 7 definições de ácidos. Então, Arrhenius dá conta completamente, que é essa aqui. Bases são aquela outra exceção, porque elas também dissociam, né, ligações covalentes que vão dissociar, formando também também vão conduzir. É claro que a base ela não é 100% covalente, apesar de ter uma parte covalente. O OH, né, quando adicionado em água, aqui ele até coloca como composto iônico, porque sim, são compostos iônicos, mas que tem parte da sua constituição compostos covalentes. Então, porque ela vai ser sempre um cátion e OH. O que é o OH? O OH é uma ligação covalente, mas negativa, que forma uma ligação iônica. Mas, então vamos levar em consideração que a base é tudo que, quando colocado em água, vai dissociar, liberando OH. Ele vai ter o sabor, ele colocou amargo aqui, mas seria considerado adstringente, o ideal. E elas reagem com ácido formando sal e água. Então, características. Um libera H+, o outro libera OH. Também entram em outras definições, essa definição de Arrhenius? Sim, tem outras definições, mas a de Arrhenius é a que eu mais recomendo por enquanto. Eu vou aproveitar para explicar a diferença entre ionização e dissociação. Pela base ser considerada um composto iônico, a gente usa o termo dissociação, porque já existem os íons lá, os íons já estão lá. Por exemplo, na soda cáustica,
ou hidróxido de sódio, esse composto aqui, você tem o íon Na+, e o íon OH-. Enquanto, por exemplo, no HCl, você não tem os íons, porque, na verdade, é um H e um Cl com eletrosferas sobrepostas. É uma ligação covalente. Quando colocado em água, uma ligação iônica, ela vai dissociar, ela vai separar esses íons já existentes. Ou seja, dissociação é separar íons já existentes. Enquanto, se você coloca um ácido em água, ele vai realmente reagir e vai formar íons. Ou seja, uma ionização. Ele não está só separando, ele está formando íons, por isso ionização. Daí vamos lá. Eu falei que a reação entre ácidos e bases gera sal mais água. Mas a gente não sabe o que é um sal. E na verdade, a definição de sal é dependente das outras definições, porque sal é o resultado de uma neutralização entre um ácido e uma base. Essa é a definição de sal. Sais, Só normalmente, isso. ligações iônicas também, a gente pode citar aqui. E é isso. Isso é um sal. A definição dela é meio de sal, segundo a Arrhenius, é meio ridícula, não tem muito o que fazer. E por último, os óxidos são compostos binários, formados apenas por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo. Vamos lá, vamos para explicações. Qualquer composto onde o NOx do oxigênio vai ser negativo e você tem um oxigênio com NOx negativo e são apenas dois elementos, você tem um óxido. Tranquilo? Eu acho que essa parte de funções inorgânicas é muito intuitiva, elas são muito mais fáceis que as funções orgânicas. Depois que você sabe, a única que você tem que realmente saber, né, é o ácido e a base. Porque o óxido, óxido, é lógico que vai ter oxigênio. E o sal? O sal você já aprende de brinde quando você aprende ácidos e bases. Porque ele é o produto da neutralização, que é uma reação entre um ácido e uma base. Mas a gente vai ver melhor as reações futuramente. A gente só passou rapidinho pelas funções e na aula de reações as funções vão ter que estar muito bem destacadas. Então eu vou dar muito mais ênfase, vou te explicar até melhor as funções químicas quando a gente estiver trabalhando as reações. Porque também fica mais fácil, né? Você vai entender um processo. Por exemplo, uma neutralização é uma reação química inorgânica. É muito mais fácil entender o que é um sal a partir de uma neutralização do que só olhando, tá, é o produto da neutralização. Mas daí você não viu a interação entre o ácido e a base. Quando você tem uma reação realmente de neutralização escrita na sua frente, fica muito mais fácil. Então, eu acho que por hoje é só. Tô pronto.